A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos que a gente vem estudando, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a compreender os mistérios de Deus, né? E hoje aqui eu queria falar a respeito um pouco do anticristo, que ele estará se manifestando daqui a algum tempo, né? E eu creio que esse tempo já está para acontecer, visto que muitos dos sinais que o Senhor tem dito na sua palavra já está ocorrendo. Então, a gente deve observar esses sinais. Aqui no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele constrói uma estátua feita de ouro. E a esse princípio ele se exalta e quer que todos, seja nações, todos adorem a essa imagem. E como feito um decreto, ele também justamente fala que quem não adorar essa imagem será jogado na fornalha de fogo. Então isso seria a pena de quem não adorasse a essa imagem. Isso se torna uma figura para o anticristo que irá reinar por um tempo de 3 anos e meio aqui na terra. Então justamente ele terá uma imagem de si mesmo e fará com que todos adorem ele. E quem não adorar simplesmente será morto, será perseguido. E justamente com isso ele também implementará a marca da besta, que lá em Apocalipse, no seu capítulo número 13, ele fala a respeito disso. Então aqui o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua de ouro e ele chama, como está escrito aqui, ó, e ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governantes, os conselheiros, tesoureiros, juízes. Então todos os importantes daquela época ali, como também toda a nação, como diz ali, ó, e chamou em alta voz: ordena-se, ó povos, nações, gentes de todas as línguas. Então, como vimos aqui, todos teriam que adorar essa imagem. E ali no versículo 6 está escrito: e qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Então, imagina a situação de futuramente o anticristo pedir para todos adorar essa imagem. E como sabemos, o nosso Deus é único e não devemos adorar outros. Então, ficamos numa situação que ou você adora e perde a salvação, porque na adoração também se é implantado o chip, né? Então, todos aqueles que adorar já é um indício que será implantado o chip, como também será implantado antes, né? Então, e quando você se implanta esse sinal, ou nome, ou seu número, isso já se diz que você está condenado ao inferno. Então, irmãos, isso é o que não queremos. O que queremos é estar juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos salvou, é aquele que veio em carne e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, e da forma que ele ressuscitou, um dia também seremos ressuscitados, transformados. Então existe nessa época aqui, era a época que
a Babilônia era o principal meio, né, que estava acontecendo isso. Então existia a Babilônia, que era o reino da Babilônia, e esse rei Nabucodonosor estava reinando sobre a Babilônia. E Daniel e mais alguns dos seus amigos, que aqui escreve aqui os nomes que foram dados a eles, né? É, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles são alguns dos que foram captados, né? Lá de Israel. Então o que acontece? Chegando ali numa terra distante, é, o rei ali tinha algumas adorações a outros ídolos, né? Então, aí Daniel e seus amigos ficaram numa situação desconfortável ali, porque eles adoravam ao Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. E nesse momento ali, eles pediram para que todos se dobrassem seus joelhos e adorassem aquela estátua. Só que aqueles três indivíduos, por eles conhecer o Deus verdadeiro, eles não quiseram adorar o rei. Então alguns homens que estavam ali perto viram que esses homens não adoraram e foram lá e falaram para o rei. E o rei, indignado com isso, foi até eles, né? E falar e ele novamente falou a respeito da é, da que ia tocar ali algumas músicas, algumas trombetas ali e eles eram para adorar, como está aqui no versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa e da citara, do salteiro, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, irmãos, aqui já podemos ver que o rei aqui, ele já estava se exaltando aqui, né? E, e nesse momento ele mexeu com o Deus de Israel, né, irmãos? Porque ele falou, e qual que é o Deus que vai poder livrar da mão dele? E, e como, é, e como o Sadraque, Mesaque e Abednego tinham o entendimento, né? Já responderam sobre essa questão. E eles falaram ali, ó, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar de toda fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Então aqui eles já estão falando que o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem eles servem, o Deus de Israel a quem eles adoram, esse mesmo irá livrar eles e que o rei não poderá fazer nada. E mais embaixo está escrito assim, ó: mas se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasses. Então, assim, o anticristo, quando ele reinar, ele vai fazer uma estátua. Essa estátua com certeza será de ouro. E também vai pedir para que todas as nações e povos o adorem. Só que feliz é aquele a quem obedece os mandamentos do Senhor, que tem o Deus de Israel como único Deus, porque ele também ele também irá fazer a mesma coisa. Aqui, ó, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Então, como está escrito aqui, se a gente ter fé no nosso Senhor, naquele momento o Senhor irá nos livrar. O Senhor tem diversas formas de para livrar os teus filhos. Então, é claro que muitos, por causa do nome de Jesus, irão sofrer a tribulação, irão morrer, muitos irão sofrer coisas terríveis, mas o Senhor, Ele sempre estará guardando a tua alma, porque nos últimos dias o que o Senhor quer é que estaremos junto com eles, para que não perdemos a nossa salvação. Porque todo aquele que adorar, todo aquele que servir ao inimigo, esse mesmo perderá a sua salvação. Então aqui o rei, ele, ele dá a ordem para que jogasse esses meninos na fornalha, né? E também aumentasse muito além do que já era, né? A ponto de alguns dos seus servos ali que estavam prestando serviço morrerem ao chegar perto daquela fornalha. Então, logo ali, quando colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego, esses nomes, irmãos, são nomes que foram dados quando eles chegaram lá, tá? Então, são outros, os nomes verdadeiros deles são outros. Então, quando eles chegaram, estava ali no meio do fogo, logo o rei observou que tinha mais um indivíduo lá dentro. E como ele fala ali que, que, que seria semelhança aos deuses, semelhança ao anjo. Então, o nosso próprio Deus estava ali, confirmando aquelas palavras que eles falaram, que o nosso próprio Deus estará livrando eles da mão do rei. Então isso aqui se torna-se uma figura referente ao que vai acontecer no futuro. E é muito interessante porque isso faz parte de uma profecia, né, que vem desde lá do Antigo Testamento. E quando você começa a observar, o seu cumprimento é bem lá na frente, bem 2.000 anos atrás isso aconteceu, né? Muito mais que 2.000 anos atrás. E isso é para. E essas figuras são para que o povo de Deus entenda e compreenda o que vai acontecer quando o anticristo se manifestar aqui nessa terra. Porque lá em Daniel, no seu capítulo número 9, fala a respeito da sua manifestação. Quando vimos lá no versículo 26 para 27, e depois das 62 semanas será cortado um ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, essa aqui é uma profecia que foi dada por acerca de Daniel naquela época, né? Que aqui, ó, ele, quem? O anticristo, ele fará um pacto, e esse pacto durará por uma semana, e conforme aqui o que está descrevendo, a semana seria em anos, então seria 7 anos. E na metade da semana seria 3 anos e meio. O anticristo ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Então, quando se manifestar o anticristo, ele vai parar todo tipo de adoração, todo tipo de louvor a Deus, todos os templos que realizam adoração a Deus serão trocados, serão substituídos, serão destruídos. E da mesma forma será adorado outros deuses.
será adorado o próprio inimigo ali. Então é bem complicado o que está para acontecer. E aqui, como vimos antes mesmo, lá em Daniel, no seu capítulo número 8, fala também a respeito dessa, de um indivíduo que fez as mesmas coisas. Seleuco Epi- Epifânio, se não me engano o nome dele, ele realizou as mesmas coisas. Foi em torno do ano de 175, por aí, nessa época antes de Jesus. Ele também realizou algumas coisas referente a isso, como está escrito, é, como está escrito ali no capítulo 11 também fala a respeito disso, no 8 também. Deixa eu ver onde está escrito aqui. Olha aqui, ó. Ó. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, a qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Ele tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Depois houve um santo que falava e disse ao outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? E ele me respondeu: Até 2300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Aqui é uma profecia, irmãos, que historicamente aconteceu. Então tinha Seleuco, acho que é Epifânio. É, quando a Grécia derrotou a Pérsia, é, não se levantou outro rei. O rei era Alexandre o Grande. É, ele teve um território bem grande, sabe? E o que aconteceu? Quando ele morreu, não foi outro rei que surgiu, mas sim, conforme a profecia que estava escrito que para os quatro ventos do céu, assim aconteceu. Então, quatro governantes começaram a reinar sobre a Grécia. Então, alguns reinaram sobre o norte e sobre o sul. E quem prevaleceu foi Ptolomeu no lado do sul, ali da parte do Egito, e o Seleuco na parte do norte ali da Síria. Então, é, então, conforme ia passar o tempo, eles iam morrendo, ia surgindo outros reinos, outros reis, né? Só que só ia mudando o nome. Aconteceu que chegou até esse rei Seleuco Epifânio, que ele fez a mesma coisa que está escrito aqui. Ele subiu com engano, porque na verdade era o filho do rei que era para se tornar rei, e ele era um tio e se tornou rei no lugar desse filho. Então, com engano, ele conseguiu se tornar rei. E depois disso, ele começou a fazer guerras sangrentas, é, muito ódio mesmo, que ele realizava essas guerras. E começou também a fazer guerra contra o Egito, até o ponto de tomar o reinado de Ptolomeu. É, e também
ele adentrou a Terra Santa, que seria Jerusalém, e nesse momento entrou no templo onde era feita toda a adoração ali, todos os sacrifícios diários que aconteciam naquela época. E nesse mesmo momento, aquele rei adentrou ao templo e começou a se posicionar em frente aos judeus, é, ao ponto de determinar leis que algumas leis naquelas épocas referente aos judeus, como também realizava-se sacrifícios, coisas abomináveis naquela época, que seriam porcos, faziam sacrifícios de porcos, e como também colocou uma estátua do rei, uma estátua do deus Zeus, que eles adoravam naquela época. Então, tamanha era a abominação no templo do Senhor, que em vez de adoração ao Deus de Israel, estava se fazendo adoração a Zeus e também sacrificando coisas abomináveis ao Senhor. Então isso foi um aconteceu antigamente isso. Isso se faz uma figura do que se vai acontecer quando o anticristo começar a reinar aqui na terra. Lá em Apocalipse, no seu capítulo número 13, fala a respeito da besta que sobe do mar. Então essa besta, então eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, que simbolizava a Grécia, e os seus pés como de urso, que era a Pérsia, e a sua boca como de leão, que era Babilônia. Então Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor, referente a uma estátua, que na sua estátua algumas partes seriam de diferentes tipos de metais, de elementos, como assim, na cabeça seria ouro, representando a Babilônia. Na parte do peitoral e seus braços seria a prata, representando a média a Pérsia. Depois veria o cobre, representando a Grécia, na parte ali do ventre. E nas pernas o ferro, representando Roma. E depois também estariam os pés com os seus dedos ali, misturado com barro. Então, esses seriam os reinados que viriam e que depois o Senhor colocaria o reinado dele, que como na visão lá em Daniel, no seu capítulo 7, fala a respeito disso, que viria uma pedra e bateria nos pés daquela estátua e tudo iria cair, iria virar como um monte, porque isso seria a destruição de todos os reinos que simbolizavam o anticristo, a força do seu reino. Então cada peça desse quebra-cabeça simboliza a força, a velocidade, as guerras, a matança de cada reinado, como eu falei, leopardo, o urso e o leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então teve um dos reinos que como fala ali, que foi ferido de morte, né? Então ele irá reviver. E quando reviver esse reinado,
o anticristo já estará ali para manifestar a todos, né? E ali, ó, fala no seu versículo 5: Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Então, 42 meses é o tempo de manifestação do anticristo aqui nessa terra. Então, depois de ter feito o acordo com várias nações, que isso com certeza inclui Israel, referente ao seu território, porque o inimigo quer dividir Israel, né? O território de Israel, o inimigo quer dividir. Eu creio que tem um versículo lá em Joel, Joel capítulo 3, se não me engano. Aqui, ó, no versículo 2, ó. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam por entre as nações e repartiram a minha terra. Então, assim, além de quando o anticristo se manifestar, além de eles matarem vários e milhares de judeus que estarão ali, além de espalharem eles, também eles vão repartir a terra. Então, isso aqui é uma profecia que está escrito no Antigo Testamento. Voltando lá em Apocalipse 13, então o inimigo vai ter um tempo ali de 3 anos e meio, é o mesmo tempo que está escrito lá em Daniel, no seu capítulo número 9. Fala a respeito desse tempo que o anticristo estará reinando sobre a terra. Mas logo depois o Senhor vem e ele acaba com tudo isso, né? Ó, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então aqui vimos que o tempo do anticristo reinar sobre a terra é de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, quando o Senhor reinar aqui na terra, no milênio, esse reinado dele será destruído. E é o povo santo que irá estar aqui, né? Grandes são os mistérios de Deus. Somente o Senhor sabe todas as coisas que vão acontecer ali naquele tempo, né? Então, também uma figura que mostra o que o anticristo vai fazer também, Adolf Hitler. Na Segunda Guerra Mundial, teve um holocausto e mais de 6 milhões de judeus morreram. Então, e ele, criou câmeras de destruição ali. Então, muitos judeus morreram em câmeras de gás, em, em várias situações ali, em experimentos científicos que eles usavam naquela época, e muitas pessoas morreram ali por causa dos seus pensamentos perversos e por causa de tanta maldade que existia no seu coração, e realizou todas essas coisas e fez ali a mesma coisa que o anticristo também vai marcar essas pessoas, vai matar muitas pessoas, como está escrito lá em Apocalipse, no seu capítulo número 20. Ali também fala
que muitos serão degolados, né? Por causa do nome do Senhor. Então muitos serão degolados por não adorarem a besta. E como vimos, muitas dessas coisas já estão acontecendo, né? Se continuamos a observar pelo mundo todo, isso já está acontecendo. Então eu creio que muito em breve será manifestado o anticristo, como também o falso profeta. Então isso é algo que eu queria passar para os irmãos. Creio que isso aqui é uma parte, ainda tem muito mais o que falar, mas a gente vai dando continuidade mais para frente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.